vamos ao exercício. Bom, para um momento fletor solicitante de cálculo de 50 kNm, determinar as áreas de aço das armaduras de tração e de compressão de uma viga de seção transversal retangular. Dados. Essa viga possui uma largura de 12 cm, uma altura útil de 29 cm, um cobrimento nominal de 2,5 cm, serão empregadas barras de aço CA50, o concreto possui um FCK de 20 MPa, serão utilizados também estribos com bitola de 6,3 mm e as armaduras longitudinais possuem uma bitola de 10 mm. Uma segunda questão seria: qual seria a altura útil mínima para que essa viga respeite o limite de ductilidade recomendado pela NBR 6118, mas sem a necessidade de armaduras comprimidas? Bom, essa seria a seção transversal, tá? Supondo-se aí um momento fletor positivo, ou seja, comprimindo acima da linha neutra, tracionando abaixo da linha neutra. Uma observação especial também é em relação à primeira parte do exercício, porque já foi afirmado que seria necessária aí área de aço comprimida, barras comprimidas. Então não será feito nenhum teste para verificação da necessidade. Simplesmente serão empregadas as expressões para os cálculos dessas áreas de aço. E quais seriam essas expressões? Bom, para a armadura longitudinal tracionada, é essa expressão em vermelho, e para a armadura longitudinal comprimida, seria essa expressão em azul. Bom, dentro dessas expressões existem alguns parâmetros que ainda não são conhecidos. Um deles é o MD limite, que seria o maior momento fletor resistente de uma viga apenas com armaduras tracionadas, ou seja, apenas com armaduras simples. Substituímos os valores, chamo a atenção para o fato de que o FCK foi convertido de MPa para kN por centímetro quadrado. Então, substituindo aí os valores todos conhecidos, chegamos a um valor de MD limite de 3.618,703 kN/cm. Bom, um outro parâmetro não conhecido é o D'. Mas qual seria a definição desse D'? É a distância do centro de gravidade das armaduras comprimidas até o bordo mais comprimido, até a fibra mais comprimida da seção transversal de concreto, considerando aí, hipoteticamente, uma camada horizontal de barras comprimidas, a expressão ficaria conforme descrito aí acima. Então, substituindo os valores todos conhecidos, obtemos um valor de D' de 3,63 centímetros. Assim, a gente agora consegue substituir todos os valores necessários dentro da expressão e calcular a área de aço das barras tracionadas. Tá? Fazendo esses cálculos, chegamos ao valor de 5,21 centímetros quadrados. E a área de aço das armaduras comprimidas? Bom, a expressão já apresentada e repetida aqui carece de uma informação, que é o valor da tensão de compressão nessas armaduras. Então não sabemos qual é esse valor. Como é que nós podemos calcular? A sugestão que fica aqui é que se utilize o diagrama tensão-deformação do aço. Tá? É um diagrama idealizado também pela NBR 6118. Então percebe-se que o comportamento típico dos aços, comportamento idealizado, é um comportamento que tem dois trechos lineares. Um primeiro trecho inclinado atende à lei de Hooke e um segundo trecho horizontal, no qual a tensão vai permanecer aí com o valor de FYD, que corresponde à tensão de escoamento de cálculo. Bom, observando o diagrama, fica fácil entender que o valor dessa tensão de compressão vai depender do valor da deformação. Então, se a deformação naquela camada de barras comprimidas for superior ao εYD, que é exatamente a deformação de escoamento de cálculo do aço, estaremos aqui dentro desse trecho em que a tensão permanece constante e igual a FYD. Agora, se a deformação for inferior a εYD, então estaremos dentro desse trecho no qual vale a lei de Hooke. E é basicamente isso que está descrito aqui nessa equação.
Pois bem, como calcularíamos essa deformação nas armaduras comprimidas? A sugestão que fica é a utilização desse diagrama. E o que seria esse diagrama? Seria a variação das deformações longitudinais ao longo da altura da seção transversal. Tá? Então, como a gente está forçando a seção a trabalhar no limite de ductilidade, esse é o princípio básico do dimensionamento de vigas com armadura dupla, Então a deformação aqui de encurtamento do concreto, né, é de 3,5 por mil. E o x, a profundidade da linha neutra, é o x-limite, é o x no limite de ductilidade, ou seja, é usando um x sobre d, uma profundidade relativa da linha neutra, igual a 0,45, pois é esse o limite que a norma recomenda para concretos com FCK até 50 MPa. Pois bem, é possível aplicar aqui a semelhança de triângulos. Esse triângulo daqui, ó, menor, é semelhante ao triângulo maior. Assim, nós temos essa igualdade. Substituímos aí o x-limite por 0,45d. E finalmente substituímos os valores de d e d'. E assim obtemos um valor de deformação de encurtamento dessas armaduras de 2,53 por mil. E a deformação de escoamento, né? Temos que comparar as duas. Bom, a deformação de escoamento sai da expressão referente à lei de Hooke. Tá? O FYD é o FYK dividido por 1,15. O FYK é a tensão de escoamento característica do aço. E o 1,15 é o fator de minoração da resistência. E o E é o módulo de elasticidade longitudinal do aço, também valor idealizado pela NBR 6118. Ela sugere que seja considerado um módulo de elasticidade longitudinal de 210 GPa, que viram 210.000 MPa. Então, resolvendo esse cálculo aí, a deformação de escoamento de cálculo dá 2,07 por mil. E assim fica fácil concluir que, como a deformação nessas armaduras é superior à deformação de escoamento, a tensão correspondente será igual à tensão de escoamento de cálculo. Logo, podemos empregar aqui a expressão já conhecida, substituindo o F'S pelo FYD. E, finalmente, a área de aço das armaduras comprimidas é calculada e tem um valor de 1,71 cm². Um resumo esquemático aí da solução seria esse: as armaduras aí mais inferiores com área de aço de 5,21 cm² e as armaduras superiores com uma área de aço de 1,71 cm². O número de barras, o arranjo espacial dessas barras na seção transversal, o espaçamento entre elas é assunto para um outro momento. Mas agora partindo para a segunda parte do problema, supondo que eu queira descobrir qual é a altura mínima que essa seção precisa ter para que eu consiga dimensioná-la apenas com armaduras tracionadas, ou seja, dispensando a necessidade de armaduras comprimidas. Podemos utilizar essa expressão que relaciona o momento fletor resistente com a profundidade da linha neutra. Mas aqui repetimos um procedimento análogo, que consiste em substituir o x pelo x-limite, que é 0,45d. E finalmente podemos isolar o valor de d. Agora, substituindo os valores todos já conhecidos, chegamos a uma altura útil mínima de 35,82 centímetros. Então, caso eu queira dimensionar essa viga apenas com armaduras de tração, ela precisa ter uma altura útil de pelo menos 35,82. É isso.